Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui no SEVAC. Agradecer imensamente a Graça, ao Fernando, pelo contato, pelo convite feito. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje podendo falar para vocês. Nós estamos aqui dentro da limitação tecnológica, dentro da limitação que o nosso tempo nos impõe de momento de pandemia, mas se Deus quiser nós teremos novas oportunidades onde a gente vai poder confraternizar todos juntos, pessoalmente, e vamos aproveitar esse momento de introspecção aí forçada que nós tivemos com a pandemia, para a gente poder colocar sempre à frente, né, sempre acima os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Eu queria fazer uma rápida prece para a gente poder entrar em equilíbrio, entrar em sintonia com o plano mais alto. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade que temos hoje de estarmos aqui reunidos em teu nome. Permita-nos, Mestre, que possamos divulgar o teu evangelho, muito antes do que através de palavras possamos divulgá-lo por nossas atitudes. Obrigado, Mestre, por tudo que nos destes e que tudo que nos propõe. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. O tema proposto de hoje, bem-aventurados os aflitos, e quando a gente fala de aflição dentro de um momento como nós estamos passando, a aflição é uma coisa que tem acontecido, se não diariamente na nossa vida, mas com grande quantidade, grande parcela de aflições que chegam em nossas vidas. E a gente vai ver Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca um capítulo inteiro falando de sofrimento. Então Kardec nos coloca o capítulo 5 chamado Bem-aventurados os aflitos, onde ele fala de sofrimento o tempo todo nesse capítulo. É o maior capítulo do Evangelho. Não é à toa. É o capítulo que vai nos falar sobre dores, sobre sofrimentos, mas não sobre dores e sofrimentos quando a gente sente como dor e como sofrimento, mas como consolo. Porque, como disse Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, ou dependendo da tradução, bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. A gente vê a lógica, a magnitude da inteligência do Cristo, falando para todos nós que aqueles que choram, que aqueles que estão aflitos, receberão consolo. Mas a gente, aprofundando mais o estudo do Evangelho, e esse é o que nós propomos no nosso grupo de estudo do NEP, o nosso núcleo de estudos, nós aprofundamos o conhecimento do Evangelho e vamos buscar na fonte, conhecendo os costumes, conhecendo a geografia, conhecendo a política, conhecendo a sociedade judaica da primeira metade do século I. Porque nós não podemos tentar entender o Evangelho com a cabeça de um brasileiro de 2020. Porque a gente vai perder muita coisa, porque o que foi falado por Jesus estava dentro de um contexto histórico, político, cultural. Então Jesus falava para judeus de 2000 anos atrás, e ele falava para um povo sofrido, ele falava para um povo dolorido, para um povo que tinha limitações, para um povo que estava sendo dominado por um estrangeiro extremamente forte, como era Roma, e que sofrimentos eram situações corriqueiras para eles. Então Jesus, sentado no monte, proferindo o sermão profético, o sermão do monte, ele olha para aquele povo sofrido e diz a ele: bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Só que quando a gente busca no original do que está em Mateus, em hebraico, e a gente tem um grande amigo nosso lá da Paraíba, professor Severino Celestino, que nos concedeu essa oportunidade de conhecermos essa parte em hebraico do Evangelho. E lá no hebraico, Jesus não fala bem-aventurados. Jesus usa uma palavra que é a palavra ashrei. E essa palavra ashrei, quando vem para o nosso idioma,
ela é traduzida como mantenha-se firme. Então quer dizer que as bem-aventuranças estão incorretas? Não. No contexto, quando foi traduzido do hebraico para o grego, eles resolveram, né, traduzir o ashrei, que era o manter-se firme, para bem-aventurado, abençoado. Porque eles entendiam que o abençoado, ele ia se sentir mais tranquilizado, ele ia se sentir mais acolhido, se ele falasse que ele era abençoado, que ele era bem-aventurado, e não manter-se firme. Mas quando nós aprofundamos no Evangelho, e se nós pegarmos o ashrei, que dito por Jesus do hebraico, e a gente colocar na frase, como que fica? Mantenha-se firme, você que está aflito, porque será consolado. O manter-se firme, ele demonstra muito mais uma necessidade de atitude constante. Porque se eu falo bem-aventurado, dá a entender que eu já sou abençoado. Então eu já sou abençoado, eu posso relaxar, eu posso tranquilizar. Não, eu já sou bem-aventurado mesmo, então é só esperar o consolo. E a gente acha que o consolo é Jesus, Deus ou os amigos espirituais tirar as aflições das nossas vidas. A gente vai achar que Deus, Jesus, amigos espirituais, eles vão tirar com a mão o sofrimento, a dor que nós temos. Quando, na verdade, o consolados que o Cristo promete não é esse consolo. A gente ouve dos nossos irmãos evangélicos que o sangue de Jesus lavou os pecados. Mas aí a gente fica com um hiato muito grande, porque todos aqueles que nasceram antes de Jesus, então não tiveram os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, só os que vieram depois. Então fica muito material. Não foi o sangue de Jesus na cruz que lavou os pecados. Isso é simbólico. O que nos faz melhorar, o que nos faz trabalhar as nossas dificuldades, o que nos faz ser salvos pelo Cristo, é o teu ensinamento. É o que ele veio mostrar para nós. É o que ele veio trazer para nós de conhecimento de algo importantíssimo sobre nós mesmos. Vocês já pararam para pensar, e como diz a doutrina espírita, e como vai falar Kardec no capítulo 5 do Evangelho, que existe um único responsável por toda a dor e por todo o sofrimento que nós temos. E esse responsável somos nós. Eu confesso a vocês, eu estou na doutrina há mais ou menos 15 anos, e isso é a coisa mais difícil que eu tive para aceitar na doutrina, que era eu, o responsável pelos meus sofrimentos, pelos meus atos. Porque nós viemos de uma cultura de onde todos são culpados. Pode ser culpa de Deus, pode ser culpa do demônio, pode ser culpa do diabo, pode ser culpa de todos. E quando nós viemos para a doutrina espírita, às vezes nós falamos, é culpa de um obsessor. O espírito obsessor que me fez falar e fazer aquilo. Quando, na verdade, o obsessor ele tem 50% de responsabilidade. Porque os outros 50% continua sendo nosso. Se o obsessor nos dá uma ideia de algo ruim para fazermos, nós temos algo chamado livre-arbítrio. Nós escolhemos se nós queremos ou não fazer, se nós desejamos ou não fazer. Então nós continuamos responsáveis. Agora, quando a gente olha pelo outro lado, Kardec vai falar para a gente no mesmo capítulo 5 que existem duas causas básicas para os nossos sofrimentos. Causas anteriores e causas atuais. Causas de vidas anteriores e causas de vidas ou da vida atual. Aí que começa a construir o consolo que o Cristo nos prometeu. Você que está sofrendo, você que está aflito, você que está chorando, mantenha-se firme. Porque o consolo, ele vai vir.
Mas ele pode vir e se você não estiver mantendo-se firme, você pode refutá-lo, você pode renegá-lo, você pode não aceitar, você pode não acreditar, você pode se revoltar. Mas se eu sou bem-aventurado, por que eu vou sofrer? Então a tradução que veio para nós pelos séculos, muito provavelmente por um objetivo muito claro, e nós sabemos que a igreja corrobora desse objetivo pelas suas necessidades e pelos seus objetivos lá do começo, chegou para nós bem-aventurados, não desfaz o sentido, é claro que não, porque a gente pode entender que aquele que sofre é bem-aventurado, porque ao estar sofrendo, está tendo a oportunidade de se reajustar. Mas quando a gente pega a palavra original e coloca no texto que foi dito por Jesus, que ele diz: mantenha-se firme, você que chora. Mantenha-se firme, você que é humilde, porque teu é o reino dos céus. Mantenha-se firme, você que é misericordioso, porque você vai receber misericórdia. Mantenha-se firme, você que tem fome e sede de justiça, porque você vai ser saciado. Então o Cristo fala para nós não desistirmos. Ele vai dizer para nós que vão existir tentativas e tentativas e que nós podemos sim falhar nas tentativas. Nós podemos sim errar. Nós podemos sim receber a oportunidade e não aproveitá-la. Podemos. Porque nós temos livre-arbítrio. Agora, quando mais nós vamos internalizando em nós a questão do manter-se firme, a questão da fé, porque manter-se firme eu preciso ter fé. A fé, a palavra fé, ela vem do latim fides. E a palavra fides do latim deu origem à palavra fé e deu origem à palavra fidelidade. Então, fé e fidelidade têm a mesma raiz. Fé e fidelidade são a mesma coisa. Fé não é crença. Fé não é acreditar. Uma vez perguntaram para mim: João, você acredita na reencarnação? Eu disse não. A pessoa regalou os olhos e disse: mas você, espírita, orador, não acredita na reencarnação? Eu falei: não, eu tenho certeza que ela existe. É diferente. É diferente. Porque se nós não tivermos a certeza que ela existe, o que diremos daqueles que se foram antes de nós? Hoje, dia 4 de novembro, seria aniversário do meu pai, que se foi em janeiro. A saudade dele é imensa. Mas eu sei que ele continua vivo. Eu estou firme. Porque eu sei que o espírito não morre. Eu sei que o que vai embora é o corpo físico. Mas o espírito é forte. Ele mantém-se vivo nas esferas espirituais, trabalhando, refazendo os enganos, refazendo os acertos. Então você precisa ter fidelidade. Mas fidelidade com quem? Com Deus. Porque a fé, eu costumo dizer que é como você sentar no banco do passageiro, pegar a chave do carro, entregar na mão de Deus e falar: dirige para onde o senhor quiser. Eu vou. Para onde o senhor dirigir, eu vou. Isso é fé. Isso é fé. Então, quando a gente fala para Deus: Deus, para onde o senhor me levar, eu vou, nós estamos mantendo firme no nosso propósito. E quando o Kardec vai trazer para a gente que os espíritos nos falam que são dois os causos das vidas passadas, da vida atual, dos nossos sofrimentos, a gente começa a entender melhor. Como assim que nós somos causadores de sofrimentos na vida atual? Tem um exemplo para mim que funciona muito, muito bem. Não é exemplo próprio, tá? Mas quase foi. A pessoa entra para trabalhar às 7h30 da manhã. Ela mora a 25 quilômetros do trabalho. Ela acorda depois da soneca do celular ser desligado umas 5 vezes, 7 da manhã. Ela está atrasada. Muito atrasada. Ela já gerou
uma aflição para ela. Ela não deixa a chave, ela não deixa os documentos, a roupa organizada no dia anterior. Ela tem que sair correndo, brigando com todos os familiares, se for o marido com a esposa, se for a esposa com o marido, mãe com o filho, mãe com o pai, enfim, na família ali, naquele núcleo familiar, vai acontecer uma aflição naquele momento. Ele sai de casa às 7h25, ele vai de carro. Como que ele vai dirigindo? Abençoando os semáforos vermelhos? Abençoando aqueles que estão devagar na faixa da esquerda? Não vai. Ele vai gerar outra aflição, outro sofrimento. Se ele não respeitar as leis de trânsito, além de aflição, ele vai gerar aflição financeira. Aflição de pontuação na carta, aflição de perder a carta, enfim. Ele chega no trabalho 8h10 da manhã, está chovendo. Ele não tem mais lugar para parar com o carro perto da entrada, tem que parar lá longe. Outra aflição. Ele vai correndo para a porta do seu trabalho. Chega no seu trabalho, o amigo passa e fala, bom dia. A pessoa responde, só se for para você, minha vida está sendo um inferno. Quantas aflições que poderiam ser impedidas. Na forma que nós agimos, na forma que nós enxergamos, na forma que nós nos organizamos. Como está sendo o nosso dia a dia? Quantas aflições diárias eu posso mudar? Quantas coisas que estão acontecendo que eu posso mudar que só depende de mim? A forma de agir com aquela pessoa difícil. Como que eu estou agindo? Nossa, mas no meu trabalho só encontro pessoas difíceis. Por que será? Porque nós precisamos delas. Porque nós temos algo em nós que precisa ser talhado, que precisa ser trabalhado. E aquelas pessoas difíceis são divinas ferramentas de Deus na nossa vida. E a gente reclama delas. A gente fala, mas João, mas como não reclamar? Porque nós vivemos em aflições. Mas Jesus diz, mantenha-se firme você que está passando por aflições. A minha família não me entende. Tenho dificuldade de relacionamento com meus irmãos. Tenho dificuldade de relacionamento onde eu estou, seja onde for, sempre tenho. Por quê? Porque nós precisamos mudar algo. O próximo. Quando Jesus nos fala para amar o próximo como a nós mesmos, ele está preocupado com o próximo? Claro que ele está. Ele é Jesus, ele é o mestre, é o governador do planeta. Mas ele também está preocupado com a gente, porque ele sabe que o próximo é o nosso espelho. O próximo ajuda a gente a acelerar a nossa evolução. O próximo vai pôr o dedo na ferida, às vezes, da onde é necessário a gente revitalizar. Onde é necessário para a gente mudar. O que aconteceu com Longínus? Conhecem a história de Longínus, um soldado romano, cego de um olho? Longínus, ao ver Jesus na cruz, achou por bem que uma lança varando-lhe o peito poderia resolver e ele desencarnaria. Jesus estava demorando para desencarnar. Outros desencarnaram mais rápido, Jesus estava demorando. Longínus então pega a sua lança e coloca do lado da costela de Jesus e faz uma ferida em Jesus. Quando Longínus tira a lança, o sangue que jorra vai direto para o seu rosto. E aquele sangue cura a sua cegueira do olho que ele tinha. Ele fez uma ferida no Cristo. O Cristo o curou. Será que nós conseguimos fazer isso com aqueles que nos ferem? Será que nós conseguimos essa mudança? É difícil, porque isso se chama reforma íntima. E reformar, meus amigos, vocês sabem, dói. Eu costumo brincar, eu falo que reforma íntima é igual você reformar um apartamento de um dormitório morando dentro dele, sem sacada. Não tem para onde você fugir. Você tem que estar ali junto para fazer a reforma. É assim a reforma íntima conosco. A gente tem que estar ali. Não dá para ir para um spa, fazer a reforma íntima e voltar, tá pronto. Não dá, é ali, é no dia a dia.
é com o próximo. E isso vai remontar na segunda causa das aflições que Kardec diz das vidas anteriores. Porque nós temos vidas anteriores, nós tivemos atitudes em vidas anteriores, das quais nós precisamos responder por elas. Lei de responsabilidade, lei de ação e reação, é uma lei da física, mas também é uma lei da espiritualidade. Todo aquele que nós ferimos ou que nós derrubamos, nós teremos que reconstituir. Nós teremos que colocar no lugar de novo. Um exemplo para a gente trazer de vidas passadas, vidas sucessivas. E eu costumo brincar bastante com esse exemplo, porque a gente fala isso muito lá no NEP. A gente acha que na sucessão das vidas, nas aflições, Deus coloca a gente sempre em situações ruins para a gente aprender. E não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado. Assim como aquela pessoa que recebeu uma fortuna em uma encarnação, e o objetivo dele com aquela fortuna era fazer com que aquele dinheiro ajudasse na sociedade, para que as pessoas, pelo seu próprio esforço, pudessem participar daquilo e se desenvolverem também. Não, a pessoa com essa fortuna fez igual o tio Patinhas fazia na Caixa Forte. Quem lembra desse desenho? Ele ia todo dia nadar no dinheiro dele, todo dele. O egoísmo, o orgulho, a ganância venceu essa pessoa e ela não conseguiu desenvolver o trabalho com a fortuna. Numa nova encarnação, ela receberá então a oportunidade de uma reencarnação expiatória. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. A reencarnação expiatória colocará essa pessoa na situação contrária, onde ela vai perceber através da falta e da escassez o real motivo da fortuna, o quanto ela poderia atingir as pessoas naquela situação e sentir na própria pele a situação adversa. Não por castigo de Deus, mas por oportunidade de Deus para aprendizado. Porque a gente pode aprender lendo, a gente pode aprender ouvindo, mas passando pela situação a gente aprende demais, a gente aprende de vez. Então, eu passo por uma reencarnação na escassez, na pobreza, para dar valor. Quando eu volto ao plano espiritual, é feita uma checagem. Ele aprendeu? Ele compreendeu? Não. Ele precisa de mais uma reencarnação expiatória para aprender o real motivo da riqueza, até o momento em que ele aprendeu. E aí então vem uma reencarnação de prova, onde ele vai receber de novo a riqueza, para que pelo livre-arbítrio ele possa usá-la bem ou usá-la mal. Como eu costumo brincar no nosso grupo do NEP, imagine um padre que há 600 anos atrás tinha o poder da palavra e do evangelho para levar o evangelho para seus fiéis e deturpa o evangelho completamente. Destrói famílias, destrói a crença. Ele reencarna anos mais tarde como um orador dentro da doutrina espírita para levar o evangelho de novo, para ver se dessa vez ele acerta. Ou ele reencarna de novo um padre na igreja católica para ver se dessa vez ele acerta. Ou ele encarna como um pastor na igreja evangélica para ver se ele acerta, mas para ver se ele acerta com o evangelho. Então não são medidas de crueldade de Deus, são medidas de amor. São medidas de um amor incondicional que o Criador tem por nós. E desse amor incondicional representado pelo seu Espírito escolhido, ungido, pelo seu Cristo. A palavra Cristo, do grego Christos, significa ungido, escolhido. Então quer dizer que Jesus é melhor do que todo mundo, por isso ele foi escolhido? Não, ele foi escolhido por estar num patamar de evolução espiritual necessária para governar um planeta. Se Deus escolhesse o João Vieira para governar um planeta, coitado, não governa nem a casa dele. Não dá nessa evolução do João Vieira. Mas na evolução do Jesus dá. Ele tem o patamar de desenvolvimento espiritual necessário para assumir um planeta e orientar os seus habitantes
para que eles possam crescer e chegar até Ele. Porque o objetivo do Cristo é nos pegar nos mundos primitivos e nos levar até os mundos celestiais, para que nós possamos chegar até a Ele, no seu desenvolvimento espiritual. Então, quando Jesus diz, mantenha-se firme você que passa por aflições, porque serão consolados, esse é o consolo que nós recebemos, da fidelidade que nós temos com o Criador, da fidelidade que nós temos, da fé, no que a doutrina espírita nos fala através dos ensinamentos da reencarnação. Porque se não fosse a bendita reencarnação, como nós explicaríamos pessoas que nascem ricas, milionárias e outras paupérrimas? Crianças que nascem perfeitas, com saúde, e outras que nascem doentes, presas a uma cama para o resto da vida. Nós devemos olhar para esses irmãos que estão presos por alguma doença e dizer, coitado deles? Claro que não. O que eles gostariam de ouvir de nós é, tenham força, mantenham-se firmes, continuem firmes, porque essa encarnação está te salvando de muitas outras que você provavelmente errou. Quando nós olhamos para as nossas deficiências, que muitas vezes não são visíveis, nós devemos olhar para a gente e dizer, mantenha-se firme, porque essas dificuldades são marcas no nosso espírito para nos fazer aprender, para nos fazer melhorar, para nos fazer nos reformar intimamente, para que a gente consiga, no objetivo que a doutrina espírita nos traz, e principalmente no objetivo que o cristianismo nos traz, que é nós sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Então, se nós somos aflitos, se nós somos bem-aventurados, ou se nós devemos nos manter firmes, seja qual for a nossa compreensão, seja qual for a tradução que nós vamos escolher, saibamos que o consolo veio com o Cristo. Na verdade, veio com Moisés. Aqueles que estiveram na primeira revelação receberam o consolo do Moisés. Aqueles que estiveram na segunda revelação receberam o consolo do Cristo. Nós que estamos aqui na terceira revelação recebemos o consolo da doutrina espírita. Então, que as três revelações possam se unir nesse cenário maravilhoso que se chama planeta Terra, que é o nosso lar bendito de provas e expiações, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se reprogramar, para que a gente possa olhar para o outro com um olhar de caridade e entender que ele também está passando por aflições como eu. Ele também está resgatando débitos do passado. Ele também está se reorganizando e precisa aprender. Se eu for o objeto de aprendizado dele, ótimo, que eu possa fazer bem. Se ele for o meu objeto de aprendizado, ótimo, que eu possa aprender bem. Porque todos nós estamos juntos para isso. Para que cada um de nós possa dar o seu quinhão, a sua parte, e que todos nós possamos crescer, evoluir espiritualmente. Eu deixo aqui o meu mais profundo e sincero agradecimento a todos vocês. Que Jesus, o nosso divino mestre, possa estar junto de cada um de nós e que a gente possa manter-se firme para que a gente possa ser consolado sempre que for preciso. Muito obrigado a todos.